Olá, família CB Vida, que bom ter você aqui com a gente. Eu me chamo Lucas, eu sou um dos pastores da nossa comunidade e é muito bom aqui estar com você, estar contigo na continuação, no andamento do nosso projeto, da nossa leitura anual, do nosso projeto Hangar. Então, separa a sua Bíblia aí, separa seu caderno de anotações ou seu celular para tudo aquilo que a gente vai conversar hoje. Hoje a gente vai conversar no livro de Êxodo, do capítulo 5 ao capítulo 32. E um breve resumo, é muito conteúdo, é muita coisa que acontece, mas a gente vai tentar resumir e conversar dentro desses capítulos. Então, falando primeiro sobre o nome, Êxodo. Esse nome é um pouco diferente. Esse nome ele vem do título no Antigo Testamento grego, que é a Septuaginta. A Septuaginta é o Antigo Testamento que foi traduzido do hebraico, que era a língua original, a língua em que a Bíblia foi escrita, para o grego. Essa é a Septuaginta. Então o nome Êxodo vem de lá, do grego Êxodos, que significa saída ou partida. E esse nome é muito lógico porque o tema principal de Êxodo é a saída, é a partida do povo de Israel do Egito, é a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. E esse livro, ele dá sequência à migração de Jacó, que era pai de José, ele vai para o Egito com toda a sua família, quando José, vocês conhecem, era o governador do Egito. Então o livro, ele começa nesse contexto. E embora a gente saiba que Moisés seja a personagem, talvez a personagem humana principal do livro de Êxodo, a verdadeira história desse livro é a ação de Deus em libertar o povo de Israel da escravidão do Egito e o relacionamento que Deus estabelece com esse povo. Então, esses talvez sejam os dois maiores acontecimentos do povo de Israel no Antigo Testamento. A libertação que Deus dá a eles da escravidão e o relacionamento de aliança que Deus faz com eles, né? E o livro, ele pode ser dividido facilmente em 3 blocos, em 3 divisões, com base na sequência de lugares em que o povo está. Então, a história começa com Israel no Egito, a partir do capítulo 1, e a segunda divisão seria Israel no deserto, a jornada de Israel no deserto, a partir do capítulo 13, e a terceira e última seria Israel no Monte Sinai, no capítulo 19, onde Deus ali no Monte Sinai, no Sinai, ele estabelece a aliança com todo o povo de Israel. E aí, seguindo a história, no capítulo 5, que a gente vai conversar hoje, no capítulo 5, Moisés e Arão, seu irmão, eles se apresentam ao faraó pedindo a libertação do povo, pedindo para que o povo fosse liberto. E Deus fala com eles: olha, quando o faraó pedir para que vocês provem quem são, com um milagre, fazendo um milagre, Arão, ele vai jogar a vara que ele tem na mão dele e ela vai se transformar em cobra. E isso de fato acontece quando eles estão com o faraó. E depois disso, seguindo a história, Deus manda os 10 sinais, as 10 pragas que a gente conhece, mas eu queria relembrá-la com vocês. A primeira praga que acontece é a água que é transformada em sangue. A segunda praga são as rãs que aparecem. A terceira praga que acontece tanto em humanos quanto em animais é a infestação de piolhos. A quarta praga é o enxame de moscas. A quinta é a peste, que acontece só sobre os animais. A sexta praga são as feridas que acontecem sobre o corpo. A sétima é a chuva de granizo. A oitava praga é a infestação de gafanhotos. A nona e penúltima praga são os 3 dias que há escuridão total, não há luz. E a 10ª e última praga é a morte dos primogênitos, dos mais velhos. E é muito interessante que as pragas naquela época, naquele contexto, eram uma afronta para os egípcios, para os seus deuses. Por quê? Por exemplo, o rio Nilo, que a gente comentou, era considerado um deus pelos egípcios. E Deus transforma o rio Nilo em sangue. Então, quando isso acontece, Deus mostra que Ele está com o poder sobre todas as coisas. Ele tem o poder sobre todas as coisas. E quando isso acontece, Deus mostra que Ele é mais poderoso do que todos os deuses que os egípcios
adoravam, de qualquer coisa, qualquer entidade que os egípcios consideravam como Deus. E com Jesus, hoje nós podemos viver um segundo êxodo. E qual seria esse segundo êxodo? Seria a libertação da escravidão, do pecado, de uma vida guiada pelos meus maus desejos para uma vida como seguidor de Jesus. Esse seria o êxodo, o nosso segundo êxodo. E seguindo a história, no Monte Sinai, como a gente conversou no capítulo 19, Deus se revela a Moisés e ao povo de Israel de uma maneira singular. E ali, todo o povo, ele assume um relacionamento de aliança com Deus. E a partir do capítulo 25, é muito interessante que a gente vê que a presença de Deus não estava somente no Monte Sinai, mas a gente vê que a presença de Deus estava presente com eles em toda a jornada, em todo o caminho deles. E Deus anuncia os 10 mandamentos ao povo. E nele, nos 10 mandamentos, a gente pode entender que ele fala das responsabilidades para com Deus, as nossas responsabilidades para com Deus e para com o próximo também. Depois dos 10 mandamentos, a gente vê que tem algumas leis, e essas leis é o livro da aliança que Deus também dá ao povo. E ela é interessante também que especifica, Deus ele não fica só no mundo da teoria, mas essas leis, elas especificam o que os 10 mandamentos significam na prática. Então, essas leis, elas tratam principalmente de vários aspectos da vida social que o povo vivia. A forma de tratar os servos, os escravos, as leis de propriedade, entre outras coisas, né? E chegando na última parte, a última parte de Êxodo, a partir do capítulo 25, ele traz como tema principal a construção do tabernáculo, que era o lugar da presença de Deus entre o povo. E pode ser um texto um pouco cansativo para a gente, porque talvez você que goste de arquitetura seja um texto interessante, mas pode ser um pouco cansativo porque o texto ele traz o relato detalhado do tabernáculo, cada detalhe de como era e de como foi feito o tabernáculo. E isso não porque o autor gostava de arquitetura, quem escreveu o Êxodo, mas cada detalhe ali foi pensado e cada detalhe tem um significado importante. Então, o tabernáculo era uma lição prática que ensinava algumas verdades básicas sobre o caráter de Deus e o seu relacionamento com o seu povo. Por exemplo, a mera existência de um santuário interno que abrigava a Arca da Aliança e os 10 mandamentos e a inacessibilidade desse lugar, com exceção do sumo sacerdote que entrava às vezes naquele lugar para oferecer sacrifícios, isso mostra a santidade de Deus e como Deus está acima de nós. E lembra pra gente também que houve um rompimento da relação da humanidade com Deus. Então, nem todos naquela época podiam acessar a presença de Deus. E o tabernáculo ensinava outras lições também. Outra delas, é que Deus é o provedor e a fonte da vida. Na tenda externa, no lugar santo, havia uma mesa e uma lâmpada. E a mesa não expressava a necessidade de Deus por alimento, mas ela expressava para a gente, mostrava para o povo de Israel a constante provisão de Deus, que Deus estava provendo aquilo que eles necessitavam, incluindo o alimento. E mesmo com a separação que o pecado trouxe entre Deus e a humanidade, entre nós e Deus, mesmo quando o vínculo ainda não havia sido restabelecido com Jesus, Deus andava com seu povo, se fazia presente em meio ao povo de Israel. E fosse por meio de uma coluna de fogo, fosse por meio de uma nuvem ou de um tabernáculo, a presença de Deus estava presente entre eles. Deus sempre esteve, sempre estará em nosso meio. Eu espero que Deus tenha falado contigo e que não sejam só informações teóricas, mas que essa história nos leve a conhecer mais o caráter de Deus, e conhecendo mais o caráter de Deus, nós conhecemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Deus te abençoe.